em segurança da informação, em muitos assuntos de política, né, regulamentos, normalmente não existe certo e errado. Quando a gente faz uma política, um regulamento, vamos chamar assim, a gente quer que o outro entenda. Pessoal, a gente tem que se comunicar bem. Pessoal, escrever simples é muito complicado, tá certo? Não é fácil, tá? Você precisa conhecer muito. Lembre-se, segurança da informação, o objetivo é atender aos objetivos corporativos, né? Permitir que a organização alcance os objetivos corporativos no que depende da informação. Eu sou Gustavo Marques e sejam bem-vindos ao TechSec Podcast. Mais um episódio no ar e hoje é daqueles encontros que eu confesso que a ficha ainda não caiu. Um dos primeiros livros que eu li, com bastante foco em governança de segurança da informação, foi com o nosso convidado do episódio de hoje. Segurança da informação, o usuário faz a diferença. Um livro com uma linguagem muito legal que me deu vários insights na época e que eu tenho aqui guardado com muito carinho. Nosso convidado de hoje é o Edson Fontes, profissional de tecnologia e possui mais de 20 anos de experiência em segurança da informação. Desenvolveu projetos de automação bancária, foi Security Officer de instituição financeira e também de empresa de tecnologia de alta disponibilidade. Foi gerente executivo da PwC e responsável pelo produto de Business Continuity Plan, plano de continuidade de negócios. Desenvolveu mais de 1.000 regulamentos de segurança da informação, destacando as políticas e normas para o governo de Cabo Verde, que foram transformadas em lei. Fora da curva é esse nosso convidado do dia. Além disso, é mestre em tecnologia, bacharel em informática e especialista em ciência da computação, possui certificações internacionais como CISA, CISM, CRISC, autor de 8 livros sobre segurança da informação e a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Então, gente, é uma honra recebê-lo aqui no TechSec Podcast. Senhoras e senhores, Edson Fontes. Edson, já quero agradecer aqui porque esse primeiro livro que eu li dentro dessa disciplina de governança foi muito importante para a minha carreira. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, obrigado pela sua disponibilidade. Como que tá aí as coisas por aí? Bem, olá pessoal, olá Gustavo, para mim é uma alegria muito grande participar desse teu momento aí, dessa tua atividade, né, de ser esse convidado, né? Gostaria de complementar aí nas coisas que você falou da minha atuação. Atualmente eu sou consultor especialista na NTT Data, né? Tem alguns meses, a gente está na nova frente aí, com muito orgulho eu participo dessa organização, e a gente está aqui, eu fico muito feliz de saber que aquilo que eu escrevi, né, no seu caso específico, foi valioso para mim. Não tem preço quando alguém dá um retorno dizendo, olha, aquele livro ali eu li, gostei, esse livro aqui me ajudou no TCC, às vezes eu recebo, né, indicações que foi usado em mestrado, né? Então, eu sempre, quando eu comecei a escrever, foi muito a vontade de compartilhar e de tentar facilitar o conhecimento, né? Porque às vezes a gente complica e às vezes a gente não tem algumas fontes, então eu sempre digo que o que eu escrevi é para compartilhar conhecimento, para facilitar a vida das pessoas, dos profissionais e principalmente de quem está começando aí, que eu sei que é uma dificuldade, né? Quando eu comecei não tinha normas, não tinha referências, a gente ia atrás, né? E também agora tem normas, mas aí como é que a gente aplica isso? Então eu busco nos meus livros tratar a questão prática dessa implementação. E eu fico muito feliz de ter sido um desses livros aí primeiros que você leu, e me sinto, né, mexeu com o meu ego. Muito bom. Muito bom. E o incrível, e eu gosto muito desse seu livro, que é Segurança da Informação, o Usuário Faz a Diferença, que a linguagem não é tão técnica. E naquele momento da minha carreira, eu falei, poxa, que interessante aqui. E aí eu comecei a pensar também no usuário, de ensinar os usuários com esse tipo de linguagem. E aí vem a conscientização, a atuação que eu tenho hoje. Então, cara, é um livro sensacional que eu recomendo e indico aí para quem está ouvindo a gente agora. Eu sempre busquei essa comunicação, né? Mesmo com o profissional de segurança, porque normalmente, hoje a gente já tem mais coisas, mas principalmente algum tempo atrás, mas hoje ainda eu sinto essa dificuldade. A gente tem um material muito
grande material técnico, né? A gente tem, né, livros estrangeiros, agora já tem livros em português, tem excelentes mestres aí que escrevem sobre todos os aspectos técnicos aí, né? E aí eu sempre busquei naquela questão, mas como é que eu faço o pulo do gato, né? Como é que eu implemento isso? E eu tive um ponto, assim, acho que de reflexão muito grande, né? Quando eu trabalhei no Banorte em Recife, é um banco privado, né? Familiar, né? Mas muito avançado em tecnologia. Ele foi um dos primeiros bancos de automação bancária, quando teve a reserva de mercado, ficou Itautec com Itaú, CID com o Bradesco, e a DigiRede, que foi uma empresa que o Banorte fez uma parceria, a gente recebeu os softwares abertos aí em termos de automação bancária, né? E depois lá foi quando eu fui colocado na área de segurança da informação, e existia uma comunidade de guide latino-américa que era de usuários de IBM, né? Normalmente era somente grandes usuários, mas os encontros eram muito bons. E um desses encontros eu contei a experiência, né, do que eu estava fazendo no Banorte em termos de segurança. Eu digo, puxa, eu vou contar lá, tá? Acho que não tem tanta coisa assim, mas o que é que eu contei para as pessoas? Olha, eu encontrei essas dificuldades, eu fiz esses documentos, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, né? E eu fui felizardo que o público me escolheu como primeiro lugar daquele congresso, né? E tinha um prêmio para ir para a Guide dos Estados Unidos, mas quando deu um estalo, disse, puxa, eu posso compartilhar isso. E a partir daí, eu digo, olha, eu vou compartilhar, porque quando a gente compartilha, a gente não perde, a gente multiplica, né? E a gente ganha, né, com isso aí. Uma forma de compartilhar e ficar fixo as coisas é através de livros, né? Livros ou outras formas de comunicação, podcast, essas coisas todas, né, ajudam as pessoas aí. Então, esse é o meu objetivo quando eu escrevo e quando eu falo aí, buscando sempre aquela questão, como é que eu dou o pulo do gato? Como é que eu implemento? Porque a gente lê a teoria, sim, mas isso aqui é legal. E na minha empresa, né? Eu não conheço todas as empresas, então, como naquele exemplo do Banorte, eu contei a minha experiência naquela empresa. E hoje eu tenho várias experiências em várias organizações. Perfeito, Edson. A gente já tem um rito aqui, provável que você conheça, que é entender e conhecer melhor os nossos convidados aqui do TechSec. Então, antes mesmo de você se formar esse autor, professor, profissional de segurança de tecnologia, conta para mim um pouco das suas raízes. Como que você começou, onde você estudou? Você já almejava ser um profissional da segurança e da tecnologia? Na área de segurança, no início, não, né? Bem, eu sou de Recife, né? Estou aqui em São Paulo há 20 anos, mas sou de Recife, né? Estudei lá, fiz a Universidade Federal de Pernambuco, e no ano que eu estava prestando vestibular, foi o primeiro ano do curso de informática, né? E eu já tinha lido, eu estava pensando em fazer engenharia, alguma coisa nesse sentido, né? E foi quando eu vendo aí, né, o curso de informática, eu digo, eu gosto disso aí, eu vou entrar nesse novo trem aí, né? E eu participei da primeira turma de bacharel em informática na Universidade Federal de Pernambuco. Então, por exemplo, quando eu estava terminando o curso, o Silvio Meira, né, que é bastante conhecido, ele estava retornando da Inglaterra e eu tive aula com eles no último ano do curso, né? E, né, então, o curso até hoje é muito bem conceituado, né? Depois ficou questão de ciência da computação e mudou um pouco aí, né? Então, essa é a minha formação. E em Recife, né, tinha, não só em Recife, mas vários estados tinham bancos, né? Lá tinha o Banorte, onde eu comecei, e aí comecei como estagiário, programador, né? E eu tive uma experiência muito forte antes da segurança da informação, foi em automação bancária, né? Como eu falei até antes aí, né, o Banorte foi um dos pioneiros, e eu tive a oportunidade que, com a reserva de mercado, as empresas brasileiras tinham que desenvolver software, né? E o Banorte foi pioneiro junto com a DigiRede, que era uma empresa que fez os outros bancos, exceto Bradesco e Itaú, digamos assim. E com essa parceria, né, o Banorte foi o pioneiro e a gente recebia os softwares, né, a solução do Banorte, quer dizer, da DigiRede para automação bancária, o equipamento
dentro da agência tinha 2 CPUs, uma era do Pascal de San Diego, da Universidade de San Diego, a gente também recebia aberto, e a outra foi feita pelo pessoal da USP aqui, eu me lembro bem, professor Ting, né? E eu era a pessoa que colei nele para dar manutenção, então eu trabalhei com software básico, software de terminal de caixa, interrupção eu programava em Assembler do Z80, né? Interrupção de periféricos, é coisa assim que, né, hoje em dia o pessoal não imagina nisso, mas toda aquela teoria que eu vi na faculdade, eu vi lá, né, das pilhas, interrupção, salvo endereço, coisas sensacionais. E, cara, o pessoal da USP aqui era muito bom. Né? Ainda é, né? Mas, assim, foi uma coisa que... Foi um dos segmentos que o Brasil, né, deu certo com a reserva de mercado, né? Tem várias críticas com a questão de reserva de mercado, mas o segmento bancário foi quem se desenvolveu, porque os bancos investiram em soluções, né? E eu tenho certeza, por exemplo, depois da questão, a questão da automação bancária foi que permitiu, tempos depois, a questão de imposto de renda, né? Os bancos brasileiros são referências em tecnologia, né? Então, imposto de renda, eleições, essa coisa toda. Mas lá no Banorte, né, foi quando surgiu a oportunidade de entrar nessa área de segurança da informação, e, na realidade, eu não escolhi, foi escolhido, né? Alguém lá achou que Edson tem um jeito aí para essa questão de segurança, e eu entrei nesse assunto, e a partir daí eu disse, olha, nessa área que eu quero continuar, eu gosto muito, porque a segurança tem uma coisa muito específica, ela lida com vários aspectos, né? Ela lida com a pessoa humana, então você tem questão de interação, psicologia com a pessoa, né? Tratar conhecimento, tem a questão técnica, né? Super técnica, né? E hoje você vai puxar mais adiante essa questão técnica, e eu já não sou tão forte assim, mas a gente tem que ter, né, aquele conhecimento. Então tem questão técnica, questão de recursos humanos, questão de organização, né? Uma confidencialidade muito grande. Então, eu gosto muito desse assunto, e a partir daí eu fiquei tratando em segurança da informação, dei consultoria, né, antes de vir para aqui para São Paulo, né? Depois vim para cá, passei na Price como o gerente na área de continuidade de negócio, né? Fui security officer da GTEC, a GTEC é quem fazia as loterias da Caixa, né? E aí passando por outros áreas aí, né? Também voltando um pouco para a consultoria, e hoje eu estou na NTT Data, que é a 6ª maior empresa de tecnologia do mundo aí. A gente está no grupo da Cybersecurity, comandada pela Andrea Tomé. Então, essa é rapidamente aí, para não cansar os ouvintes. A Andrea, que eu vou trazer aqui também para falar com a gente. Mas, Edson, como eu disse há pouco, o primeiro livro que eu li, de novo, repito, foi Segurança da Informação, o Usuário Faz a Diferença. Não há uma maneira melhor da gente iniciar esse papo de você explicando para a gente o que é, na sua visão, segurança da informação e por que essa área, que essa disciplina existe. Eu até demorei um pouco para entender, às vezes, o que é segurança da informação, né? Quando a gente começa nessa área, a gente é muito, né, tocado aí por várias coisas. Quem gosta, eu tinha formação técnica, não sei se você gostar de técnica, dessa coisa toda, né? Mas como você leu esse meu livro, eu também li outros livros, e eu tive a oportunidade de ter um guru que eu admiro muito, é Thomas Peltier, né? Tom Peltier. Ele tem livros, e eu tive a oportunidade, até quando estava na GTEC, de fazer curso com ele nos Estados Unidos. Eu participava de alguns eventos, e uma coisa que ele me ensinou, né, claramente, é o seguinte, né? A segurança da informação, ela existe para permitir que a organização alcance os seus objetivos corporativos no que depende da informação. Tá certo? Então, a segurança da informação não existe porque tem auditoria, não existe porque tem que proteger, não. Ela existe para que a empresa alcance os seus objetivos corporativos, logicamente, o que depende da informação. Então, se os objetivos corporativos, por exemplo, da organização eu desejo estar em compliance com a legislação, eu tenho que cumprir, por exemplo, a LGPD, para falar de uma coisa recente, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Se eu tenho que cumprir a LGPD dos artigos 46 ao 50, 51, fala claramente de segurança da informação.
olha, tem que ter segurança da informação, tem que ter normas, tem que ter... Então, né? Então, eu vou fazer a segurança da informação, não é por causa da LGPD, vou fazer a segurança da informação, nesse exemplo que eu estou dando, para dar sustentação à LGPD, que, por sua vez, vai atender a um objetivo corporativo. Então, a gente não pode nunca esquecer isso, tá? Para atender ao objetivo corporativo, né, da organização. E a organização, normalmente, a organização de bem, né, quer ter compliance, quer atender às regras dos seus clientes, né? Às vezes você não tem uma legislação, mas o teu mercado ou os teus clientes exigem alguma postura sua, né? Exige alguns controles aí. Então, você está atendendo ao teu cliente, mas na realidade, por quê? Porque você está atendendo a um objetivo corporativo. Então, minha mensagem, né, principalmente, novamente, para o pessoal mais novo aí, lembre-se, segurança da informação, o objetivo é atender aos objetivos corporativos, né? Permitir que a organização alcance os objetivos corporativos no que depende da informação. Perfeito, perfeito. O legal é que a gente vai, dentro dos convidados e convidadas que vêm aqui, a gente começa a compilar essas definições de segurança da informação. Então, quem está ouvindo agora sabe muitas definições e consegue criar a sua própria, né? Com base aí nessas experiências. E aí, Edson, sobre política de segurança da informação, cara, eu conheço muitos cases assim, de política. Eu já vi políticas gigantescas, das mais restritivas possíveis, que o usuário lê aquilo ali com mais de 5 páginas e fala, gente, eu preciso fazer tudo isso, tá tudo muito maçante. E aí eu queria, com essa sua expertise, que você falasse pra gente, quais são os passos ali para a gente criar uma política de segurança? Existe algum modelo padrão, algo que a gente, assim, poxa, não... o ideal é que seja uma página, Edson, ou não, o ideal é que a gente, de fato, tenha muitas regras. Existe alguma melhor prática? Isso daí eu também aprendi, né, na prática aí, né? Porque em segurança da informação, em muitos assuntos, e política, né, regulamentos, é um desses. Normalmente, não existe certo e errado, né? Se você me mostra, né? Às vezes eu já conheço essas, né? Hoje o pessoal está sendo um pouquinho, mas às vezes você tem aquelas políticas e ainda tem hoje empresas grandes com as coisas, o cara escreve 70 páginas, tá certo? Aí eu digo assim, eu não vou dizer que isso está errado, mas eu digo assim, isso é prático, isso é... Tá certo? Aí eu vejo lá, vamos supor que o presidente, ele conseguiu que o presidente assinasse aquilo. Cara, nenhum presidente vai ler um regulamento de 70 páginas, tá certo? Segundo, é inviável, porque lá você entra em tanto nível de detalhe que se você alterar um detalhe, se for o presidente que assinou esse documento, se você alterou uma vírgula lá, é ele que tem que assinar novamente. Né? Eu sempre digo brincando, eu não vou ter coragem de bater na porta dele lá e dizer, olha, assina de novo porque a gente trocou uma vírgula aqui. Tá? Então, né, isso eu comecei desde o início, né? Como eu disse, eu comecei em banco, né? A gente ainda... Então, não tem uma regra, mas tem uma prática. Né? E tanto que, por exemplo, um dos livros meus, depois eu fiz, né, Política de Segurança, Políticas e Normas de Segurança da Informação, só falando sobre políticas, ele tem 30 exemplos verdadeiros de políticas, tá certo? Né? Quer dizer, para quem não tem um conhecimento, é um bom exemplo, né? Mas o que é que... E também tem uma coisa, né? Eu tive a honra e o prazer e o trabalho, porque deu um trabalho grande, apesar de, né, terem me contratado, a Rede Nacional de Pesquisa. O curso de Política de Segurança da Informação fui eu que elaborei, né? E eles fazem aí com seus instrutores, né? Mas eu fico muito feliz porque eu coloquei uma estrutura que eu defendo e eles aceitaram. A Rede Nacional de Pesquisa, né? O pessoal é muito rígido da qualidade, nessa coisa toda. Então, o que é que eu busco? E eu sugiro que você, né, o profissional, busque aí quando você esteja fazendo uma política. Primeiro, né? Quando a gente faz uma política, um regulamento, vamos chamar assim, a gente quer que o outro entenda, tá? Então, a gente tem que se comunicar. Pessoal, a gente tem que se comunicar bem. Pessoal, escrever simples é muito complicado. Tá certo? Não é fácil. Tá? Você precisa conhecer muito, né?
A gente, quando vê algumas políticas, alguns regulamentos, diz, cara, né, o cara aqui não foi muito feliz, né, para dizer assim, tá? Então, você precisa, então, primeiro, né, conheça muito bem o assunto. Segundo, conheça para quem vai ser aquela política. Então, eu defendo, resumindo, eu digo, olha, política de segurança da informação é um conjunto de regulamentos. Então, eu defendo que a gente tenha uma política, eu chamo política de principal, né, mas pode ser outro nome aí, onde eu tenho as diretrizes, né? Onde eu possa dizer coisas que o presidente ou o conselho de administração, eu já tive experiências que o conselho de administração aprovou a política, eles entendam. Então, por exemplo, na hora que eu coloco num regulamento lá de política principal, todo o acesso tem que ser individual e intransferível, tá certo? Toda a informação tem que ser autorizado, quer dizer, o usuário para acessar a informação tem que estar autorizado, né? Ele entende isso, tá certo? Tem que ser, todo usuário ao acessar a informação tem que estar autorizado e tem que ser autenticado. Ponto. Eu não vou dizer se a autenticação é com senha, se é biometria, se é reconhecimento facial, se é geolocalização, seja lá o que for, né? Eu não digo isso, por quê? Porque é uma diretriz, né? Quando eu dou essa regra, um presidente entende, um conselho de administração entende, né? Olha, só utilizamos softwares oficiais homologados pela empresa. Ele entende isso. Tá? Olha, nós precisamos ter planos de continuidade e esses planos têm que ser testados. Tá certo? Então, isso é uma política principal. Pode ser até que eu nem diga de quanto tempo vai ser testado, decida, mas então, se é um presidente que vai assinar isso, eu tenho que fazer diretrizes. Né? Tá certo? Depois eu vou fazer uma segunda linha, né, um segundo nível, onde normalmente eu chamo de norma, mas às vezes cada empresa pode chamar uma nomenclatura diferente, onde eu já começo a detalhar o como fazer, porque a política ela diz assim, o que eu quero. Né? É como se fosse uma política de vida para você. Olha, eu quero ser honesto, eu quero cumprir as leis, eu quero estudar, tá certo? Eu quero terminar esse curso. Tá? Eu quero fazer um curso disso. Opa, eu vou fazer em tal faculdade, em tal... Não sei agora ainda bem, né? Porque depende das oportunidades, depende... Né? Mas eu tenho essa diretriz. As organizações precisam ter a diretriz e precisam ter o comprometimento da organização, da direção, que é aí, eu vou abrir um parêntese, né? A gente fala muito de governança de segurança da informação. As pessoas falam muito de governança, mas na maioria das vezes as pessoas sabem muito pouco de governança. Né? E para o pessoal novo é um assunto diferente. A gente tem muito material sobre governança corporativa, né? Porque a questão de acionistas, essa coisa toda. Mas como é que eu faço a ligação da governança de segurança com a governança corporativa? Através das políticas. Porque na hora que um presidente, na hora que um conselho de administração aprova uma política, tá? Ele está fazendo o link, né, da orientação da organização aos regulamentos. Né? Então, né, eu sugiro, né, tanto no curso da RNP como nesse livro de políticas e normas, que a gente quebre por assunto. Né? Algumas pessoas dizem, mas Edson, acho que a gente está fazendo 15, 16, 20 regulamentos. Eu digo, é isso mesmo. Tá? Por quê? Porque quando eu trato de um assunto de acesso à informação, se eu tiver uma modificação, eu só mexo naquele documento. Tá? Eu só mexo naquele... por exemplo, um documento, uma norma, uma política sobre classificação da informação, vai ser um documento que raramente vai ser mexido, porque você define os níveis de sigilo, praticamente você não vai mexer naquilo nunca, mas talvez uma norma dizendo quem são os gestores da informação, não é? Que eu tenho que ter quem é o gestor da informação, das informações do ambiente financeiro. Tem que ter um nome e sobrenome. Essa norma vai ser mexida muito. Então, na realidade, né, no livro eu dou uma sequência, né, mas basicamente é o seguinte, né, verifique para quem você vai escrever, faça essa arquitetura de segurança. Eu digo que a gente precisa ter uma arquitetura de políticas e normas de segurança, tá certo? No primeiro nível, no segundo nível, no terceiro nível, né? Porque a gente vai ter regulamentos que vão ser técnicos. Tá? Por quê? Porque o público é técnico, né? Tá certo? Pessoal, eu vou falar backup ou... Se eu estou falando para o usuário, eu tenho que falar cópia de segurança, tá certo? Agora, se eu estou falando lá para o cara técnico de TI, eu vou falar firewall, IDS, que o cara sabe,
tá? Então, quem é o público que você está comunicando, tá? E uma outra coisa, né? Os regulamentos têm que ficar muito bem claro, né? Qual é o escopo dele, definir responsabilidades. Eu vejo muitas organizações que, às vezes, as coisas ficam patinando, né? Por quê? Porque, às vezes, não estão claras as responsabilidades. Às vezes, você tem um regulamento e não está dizendo bem, olha, a gente vai ter... Sim, mas quem é responsável por isso? Então, a gente precisa ter isso. Então, né, pense no público-alvo, né, qual é o objetivo daquele regulamento, se aquele regulamento é um objetivo de um procedimento para ser bem detalhado, ou se é um objetivo de uma diretriz que quem vai assinar é um presidente, né? E outra coisa, busque a comunicação simples, né? Apesar de, como eu disse, comunicar simples é complicado, mas o ganho aí... Porque o que interessa não é o que a gente diz, a gente não coloca uma regra para ficar depois passando na cara das pessoas. A gente coloca uma regra para que as pessoas internalizem aquilo. É isso que a gente busca. Então, a gente tem que facilitar essa internalização desse conhecimento ou dessas regras. As pessoas precisam saber quais são as regras da organização, né? E dando um exemplo simples, eu posso falar da minha organização na internet, no Facebook, no LinkedIn? Eu posso dizer que foi assinado um contrato que a gente conseguiu? Tem algumas empresas que vai dizer pode, tem outras empresas que vai dizer não, nós somos low profile, nós não dizemos nada do que acontece aqui. Tá? Aí o colaborador vai adivinhar isso? Não vai adivinhar, tem que ter uma regra, né? Tá certo? Às vezes eu dizia, pessoal, né, vocês tem que ter comunicação na internet, na sala de aula, aí alguém dizia, professor, mas na minha empresa, eles dizem para a gente comunicar, porque a gente trabalha numa empresa de cosméticos, de perfumes. Então, quando a gente tem um lançamento, todo mundo diz, pessoal, fale. Ótimo! As pessoas precisam saber, mas tem outras, né, que é low profile, né? Quer dizer, que não se fala, que não se diz nada, né? Não tem sentido, né, os agentes secretos da ABIN ficar fazendo check-in que está em tal e tal lugar, né? Tá certo? Então, né, dependendo da sua função, dependendo do seu cargo e dependendo do seu negócio, da sua organização, a gente precisa ter regras aí. E aí também eu vou deixar aqui um pouco de contribuição, professor. Não é só criar a política de segurança. Você precisa treinar ali os colaboradores da empresa dos assuntos que contemplam essa política de segurança e as normas que essa política de segurança contempla, é guarda-chuva. Então, olha, eu quero postar uma comunicação ali periódica sobre esses itens, eu preciso que esses colaboradores assinem de forma anual, vamos dizer assim, um exemplo, a nossa política, para que a gente tenha sempre essa comprovação de ciência, né, dos colaboradores. Você vê isso importante? Isso. Quando a gente fala, né, a gente fala de regulamentos, em paralelo, a gente tem que ter a conscientização e o treinamento. Né? Eu até diria que, atualmente, né, a conscientização é um pouco menor, porque as pessoas já estão conscientizadas, a maioria, né, porque você já entra né, na coisa e você já começa a ter aquele cuidado com o teu dado pessoal, porque tem golpe de banco disso, quer dizer, de banco não, né, aproveitando dados de banco, né? Então essa conscientização já está, mas eu preciso ter um treinamento, a gente tem que chegar e dizer, olha, pessoal, né, aqui na nossa empresa a regra é essa. Tá certo? Então, a gente é uma empresa, sim, a gente é desse segmento e a gente é extremamente rígido. Ou a gente tem essas regras aqui, é mais flexível, mas tem que ficar claro. Mas tem que ter o regulamento e tem que ter o treinamento, tá certo? Em paralelo. Né? E a exigência do regulamento é fundamental, porque é com o regulamento que, por exemplo, a gente pode fazer uma auditoria, né? É com o regulamento que a gente vê se os controles que a gente definiu na prática estão funcionando. Porque às vezes você define uma coisa pensando que, né, deveria ser mais rígido ou menos rígido, e às vezes não é, então você vai lá e altera, então você também tem que ter esse acompanhamento. Mas eu concordo com o que você disse, tem que ter esse treinamento, porque a política é muito importante, né, os regulamentos, mas ele é o que eu chamo os regulamentos de controles que permitem, controles estruturais, né?
O regulamento é um controle estrutural. O que é um controle estrutural? É um controle que permite que outros controles sejam desenvolvidos. Então, por exemplo, se você não tiver um regulamento dizendo, olha, a revisão dos acessos de todos os sistemas devem ser feitos a cada 6 meses, né? Você tem que ter uma política para permitir que exista esse controle. Não dá para você chegar e dizer, eu chego numa empresa e diz, olha, a gente vai revisar agora de 6 em 6 meses. Peraí, por quê? É da sua cabeça? Não, eu estou aqui, ó. A gente tem uma política que é de 6 em 6 meses. Né? Ou de ano em ano, ou é de ano em ano, porém, o sistema de que trata o SWIFT numa instituição financeira, ou que trata a mesa de pagamentos, ou que faz transferências aí, esse a gente revisa semanalmente. Tá? A gente precisa ter essas definições aí. Então, é muito importante que tenha esse treinamento e que as pessoas saibam, né? Aqui na empresa se trabalha assim. Né? Esse é o nosso modus operandi aí. Professor, uma pergunta polêmica agora. Né? Eu tenho aí alguns anos, não tantos como o senhor de experiência, mas eu tenho estado aí muito atento a essas repercussões de, poxa, empresa X teve um vazamento de dados pessoais, um incidente de segurança da informação. E aí, com isso, a pergunta que eu te faço é, por que que algumas empresas, alguns gestores, só começam a se preocupar com segurança depois de um caso desse acontecer? Depois de ter estourado um incidente enorme, um ransomware da vida aí na base de dados da empresa. Isso é cultural aqui do nosso país ou é uma prática que, na sua visão, você tem enxergado no mundo todo, vamos dizer assim? Eu diria o seguinte, né? O ser humano, a tendência dele é ser um pouco, né, acomodado, né? Tá certo? A gente fala muito assim, né, quando eu tive experiência, né, não, lá fora o pessoal né, era mais rígido. Por quê? Porque a legislação lá fora é muito mais rígida, tá certo? Né? A gente aqui, tá certo, está começando a ter essa questão de legislação, né? Então, por exemplo, né, as instituições financeiras, né, evidentemente, eu sempre digo por 2 razões, né, que se investiu muito em segurança. Uma, pelo próprio negócio, que é o dinheiro, então os acionistas querem, independente de legislação, né, qualquer erro que aconteça é prejuízo financeiro na veia, né? Mas é um segmento muito bem regulamentado, com muitas regras. Né? O que é que ele alcançou? A excelência. Né? As instituições financeiras são excelentes em termos de segurança. Né? Tá? Então, isso, né? Mas, por exemplo, a maturidade que a gente já tem, muitas vezes, alguns anos atrás, me perguntavam muito como é que a gente está em segurança da informação. Eu dizia, olha, está melhor hoje do que ontem. Mas, por exemplo, hoje a gente já tem uma realidade, né? Primeiro, que o mercado é muito exigente. Né? Se a gente pegar agora a questão da LGPD, né? Então você vai fazer contratos entre as empresas estão exigindo uma das outras isso aí. Né? Mas também, você citou essa questão do ransomware, né, de empresas, né, a gente teve casos aí, né, de empresas grandes de varejo que teve problema de ransomware e demorou, e essa coisa toda, aparentemente não estavam preparadas, né, não vou fazer nenhum julgamento, porque né, a gente não sabe detalhes aí, mas é verdade, muitas vezes os executivos aí, tá certo, não tratam esse assunto, e às vezes vão ter que aprender na pele. Né? Agora, hoje em dia, né, já dá para a gente aprender com os erros dos vizinhos, né? Que é muito mais barato. Né? Tá certo? Então, hoje, qualquer segmento, né, olha assim e diz, olha, já aconteceu aqui junto. Olha, não dá para dizer, não vai acontecer comigo. Não é isso. Né? Uma das experiências muito legais que quando eu comecei a dar consultoria independente, né, eu dei uma consultoria para uma empresa de massas, né, no Nordeste, em Fortaleza, uma empresa familiar muito sensacional, né? E eles tinham tido um problema na parte, às vezes você pensava em indústria, não, a indústria não precisa tanto, porque, né, a parte industrial ela é bem separada, né? Ela não tem essas ligações com a internet, então ela está lá, né? Só que eles tiveram um problema, o que é que aconteceu? Continuaram produzindo, porque é difícil você parar uma linha de produção, né? Quer dizer, tem várias implicações, e deu problema no sistema de nota fiscal e não saía mercadoria.
né? Nem para os caminhões, né? Ele tinha umas coisas interessantes. Um dia era caminhões, outro dia era aquelas combis que formiguinhas, né? E começou a ter biscoito em tudo que era lugar, né? Porque o pessoal, porque uma simples parada de uma nota fiscal, porque não pode sair mercadoria sem nota fiscal, né? E aí eles, né, uma outra empresa estava fazendo um trabalho lá, uma das Big Four aí grandes, né? E aí me indicaram para fazer a questão de política, essa coisa toda, né? Levaram a sério e fizeram. Então hoje, né, é difícil você dizer, olha, executivo, você não dá para justificar, né? Eu acho que algumas vezes alguns executivos às vezes apostam, né, aí na sorte aí, mas é muito arriscado, né? Porque e na maioria das vezes esses executivos não é acionista, né? Porque o acionista sabe que bate no bolso aí, né? Exato. Eu vi uma entrevista de um cara de uma instituição financeira, era do Sul, eles tiveram um problema com o ranço, eles passaram 2 dias fora, e ele disse, olha, pessoal, fazer as boas práticas ajuda bastante, porque a gente sofreu, né? Na realidade, eles levaram 24 horas, mas na prática levaram 48 horas para voltar, praticamente ao normal. Ele disse, porque a gente tinha feito as boas práticas, né? A gente não conseguiu evitar o ataque, né? Mas tinham backups, tinham coisas, essa coisa toda aí, né? Então, infelizmente, alguns. E uma coisa que às vezes me assusta um pouco, né, é o seguinte, né? Se você vê, às vezes a gente não sabe detalhes, né, do que foi o ataque, mas quando tem algumas notícias, você vê que às vezes muitas dessas situações, né, não são situações de vulnerabilidades de altamente sofisticadas, às vezes são vulnerabilidades fracas, né? Você vê aí pelo menos o que se fala, né, publicamente, né, são casos que não se fizeram as atualizações devidas, né, são casos de erros de aquela senha inicial lá do administrador, né, que o cara não muda. Quer dizer, eu digo assim, pessoal, se a gente fizer hoje o feijão com arroz, né, vamos chamar, eu tiro até a questão das instituições financeiras, as outras empresas comerciais, indústrias, né, se a gente fizer o feijão com arroz, a gente vai ter uma boa proteção, né? E se você quiser, né, vai ter mais proteção. E eu também digo, hoje a gente está bem servido de empresas de consultorias aí, né? Eu acho que tem empresas de consultoria de todo tamanho, para todo tipo de empresa, com as diversas especialidades, né? Grandes empresas normalmente vão trabalhar com grandes consultorias, mas mesmo as pequenas empresas também têm boas consultorias aí, né, que podem, né, dar essa ajuda, né, se eventualmente a empresa não tiver esse tratamento específico. Eu acho que vale a pena, né, lembrando que quem escolhe o seu parceiro é você, né? Então, escolha um bom parceiro, né, uma boa consultoria, independente do teu porte aí, né? É sempre interessante porque quando você tem uma consultoria, normalmente essa consultoria ela gasta mais tempo nesse estudo e tem mais soluções mais adequadas aí, né? Mas é isso que você falou, acontece. Meu sentimento é que tem diminuído, né? Mas ainda acontece aí, né? E paciência, né? Às vezes tem aquelas situações que você tem uma boa segurança e, né, acontece uma falha ou uma série de erros aí, né? Ou falhas aí, né? Ou quando é um ataque direcionado, aí é outro tipo de problema, né? Que aí né, a gente leva até para a questão da segurança física, né? Se diz, olha, eu vou querer entrar naquela empresa, né? Tem mais facilidade do que somente aquele pessoal, aqueles criminosos ali que estão rondando ali. Ô, professor, e a gente está agora num cenário muito moderno, eu diria, né? Tecnológico. E hoje muito se fala no metaverso, né? O tema do momento. Olha, o mundo virtual onde as pessoas vão poder explorar ali dentro, vão ter ali as suas casas, lojas, né? Conexão com seus dispositivos digitais. Na sua visão, como especialista do tema, e ainda mais em relação a risco, tá? Risco de segurança que esses recursos e essas tecnologias podem trazer. Como que a sociedade, os brasileiros, devem se preparar para usar esses novos recursos, essa nova tecnologia, de uma maneira consciente, sabe? Pensando
não só em metaverso, mas, poxa, eu poderia citar aqui inteligência artificial, internet das coisas. Uhum. Como que a gente pode pensar agora como sociedade, dando essa dica agora para todo mundo que está escutando a gente? Olha, não, a tecnologia, né, é encantadora, né? Tá certo? Eu lembro que você falou aí da internet das coisas. Qual é o exemplo que se dá, né? Olha, você tem a sua caixinha de leite na geladeira, né? Aí Exato. você tirou a última caixinha, ela se comunica com o supermercado e já vai. Puxa, que né? Eu estou longe de casa, eu acendo a luz, né? Eu agora estou, né? É encantador e a gente tem que ter as preocupações que a gente sempre teve, né? Como cidadão, né? Eu diria que a questão sempre da questão dos dados pessoais, né? Da exposição, né? Porque a gente tem um metaverso, tanto que o Facebook mudou o nome dele para Meta, né? Então a gente já está na Meta, né? Tá certo? Então, cuidado com a exposição, seja no Facebook da vida, seja nesse ambiente metaverso aí. Eu estou para escrever um artigozinho, né, falando um pouco assim, da maneira mais simples, né, sobre a questão do metaverso. Porque o que é o metaverso? A gente tem um universo físico, universo de átomo, células, né, aquele que a gente pega, e tem o universo virtual que é representado por bits e bytes, né? Tá certo? Por favor, aqueles especialistas em metaverso, tá certo? Me desliguem aí, né? Eu estou falando aqui de uma maneira bem simples aí, né? Mas eu até digo, quando você está assistindo até um filme, tá certo? Você está no ambiente metaverso, tua mente está ali, entra ali naquele filme, só que a sua interação é baixa, você só faz receber. Quando você está num jogo, opa, né? Você já está interagindo. Isso também é ambiente metaverso, né? Mais simples, né? Aí você no jogo, né? Você chega e sai, vai para outro componente. Eita, eu não perdi eu não consigo pegar aqueles pontos porque eu só fiz aqueles pontos naquele tablet. Aí diz, opa, tem a questão do sign-on. Se eu me der uma identificação, eu posso jogar nesse tablet, posso jogar nesse outro tablet, nesse outro computador. Opa, já começa o quê? Identificação, né? Tá certo? Já começa alguém, principalmente jogos ainda, né? Você ganha pontos, você não vai pensar nem em dinheiro, né? Ganha pontos só ali, né? Mas se eu pegar a tua identificação, eu pego aqueles pontos, porque eu posso transferir para outro. Opa, já começou a questão da segurança, tá? Eu já estou interagindo, né? Tá? Pode ser até que a identificação ainda não seja a identificação individual, mas eu já começo a ter questões com a identificação. E tem uma questão aí, e o ambiente daquele jogo, né? Quem fez aquele ambiente está sabendo tudo sobre mim. As plataformas de metaverso aí, né? Elas podem ter todo o seu conceito de confidencialidade, mas elas sabem tudo, né? E antes do Meta falar o metaverso que a gente fala hoje, por exemplo, na hora que eu estou num comércio eletrônico, né? Eu estou interagindo, né? Tá certo? Eu estou no mundo virtual, eu saio do meu mundo físico, entro no mundo virtual, faço uma compra e miraculosamente aquela compra chega na minha casa, né? Tem uma transportadora que vai trazer. Ela tirou do virtual, né? Agora com o metaverso, quer dizer, inclusive assim, né, o pessoal fala, e não teve o Second Life? Teve, né? Que era mais ou menos nessa linha, mas assim, hoje a tecnologia de velocidade, né? Hoje a gente né, começou o Brasil aí o 5G, tudo bem que eu só queria que o 3G funcionasse bem, né? Não precisa nem ser, né? Mas a gente oficialmente começou o 5G, né? Pelo menos lá em Brasília, né? Lógico, a Terra lá, né? Onde vive os deuses do universo, né? Começou o 5G, né? A gente tem capacidade de armazenamento muito maior agora, qualquer celularzinho tem uma capacidade estúpida de processamento e de armazenamento, né? Então eu tenho armazenamento, eu tenho velocidade, eu tenho definição visual, né? Aí começa a ter os óculos, tecnologia, boto um colete, sinto frio, sinto calor, sinto o balanço lá do show, né? Então, eu interajo mais fortemente nesse ambiente virtual, né? E com isso, né, eu vou ter preocupação com a minha identificação, né? Eu vou ter questões de sigilo. Eu disse, a plataforma conhece minha forma de atuar. Eu vou em tal lugar. Mesma coisa das câmeras no ambiente físico, que a gente quer manter a privacidade,
né? No metaverso, alguém está vendo para onde eu vou, né? Tá certo? Tem ações criminosas. Essa semana saiu, né? Saiu a primeira como é, ação de busca e apreensão no metaverso, na Polícia Brasileira. Por quê? Depois eu fui ler a notícia, na realidade eles estavam usando, era tipo streaming, vendendo coisa, direito autoral, né? Não sei se era música, se era filme, o que era, né? Tá certo? Mas já tem, então tem essa questão criminosa que vai para lá também, né? Mas pensando na população e nas pessoas, né? Então o que eu oriento é o seguinte, né? Olha, comece a utilizar com parcimônia, com cuidado, né? Será que você precisa daquilo? Precisa. É legal estar ali, por exemplo. Eu na minha cabeça, eu vejo muito, nesse momento, né, o metaverso, muito essa questão de shows, de jogos, né? Daqui a pouco essa própria questão do comércio, porque começa agora a ter ativos que você não traz para o físico, né? Então, aquela questão do NFT, né? Tá certo? Eu compro uma tela de um grande artista, que já tem artistas que fazem a tela, faz a transformação para digital e destrói, a física, né? Para só existir no... Ou então ela é desenhada já no digital, né? Então, veja só, são coisas que agora você não é feito e-commerce, é como se eu vou lá no virtual e trago para o físico, né? Você já começa a ter coisa, você já começa a ter vida virtual, né, nesse ambiente. Então, você vai ter que ter as mesmas preocupações de roubo de identidade, né, de confidencialidade, de privacidade, de roubo de moedas aí, né? Tudo bem, a blockchain né, quer dizer, a cadeia que garante lá as criptomoedas, essa coisa é segura. Claro que é seguro, os nossos bancos são seguros. Mas quando acontece fraude quando se tem fraude nos bancos, nas contas do banco, é no banco em si? Não, é o quê? É na engenharia social, né? Então, também no metaverso, provavelmente, quando começarem a acontecer as coisas, vai ser nisso. Então, você vai ter que ter todo o cuidado, né? Então, quando você está no ambiente físico, você tem cuidado quando anda em certas ruas, quando você tem um ambiente e-commerce, você não compra em qualquer loja, e quando você está no metaverso, você também tem que se preocupar desse teu ambiente, né? E também, né, buscar aquilo que realmente seja proveitoso para você e saber dos provedores, né? Então, se eu estou num provedor, né, a princípio sério, um grande provedor, né, tem regras, tem legislação, essa coisa toda aí, né? Eu tenho a impressão que a gente ainda... o pessoal estima a questão de bilhões aí, negócios no metaverso, né? Acho que a gente ainda hoje está aprendendo como é que, né, vai acontecer isso. Na minha visão, essa questão de jogos, essa questão de shows, ou transmissão, né, essa coisa... Você não pode ir um show em Tóquio, né? Mas você pode botar um colete e sentir aqui a vibração, né, da música, sentir calor, sentir frio, sentir isso com um óculos virtual, você, né? É sensacional. Agora, então, aproveite para o seu bem, né? Não use a tecnologia pela tecnologia. Agora, a gente precisa saber que também vai ser um novo caminho para os criminosos, né? Tá certo? Não precisa ser especialista, né? Mas o pessoal... Você já viu, acho que as pessoas já viram em filmes aí, os terroristas, os criminosos, né? Eles ficam mandando mensagem por e-mail. Não, vai ficar mensagem por Facebook? Não, o que é que eles usam às vezes? Mensagens nos jogos, né? Tá certo? Então, por quê? Porque é desestruturado, né? E o metaverso vai ser tem que ter um cuidado. Então, da mesma maneira com quem você se relaciona aqui, também com quem se relaciona no ambiente de metaverso e nova tecnologia, né? Uhum. Hoje é metaverso e isso, né? Mas eu tenho a impressão que as empresas, acho que a questão é quando, não é se as empresas vão, né? Eu acho que agora com a tecnologia que tem velocidade, qualidade, hardware, né? Eu acho que as empresas vão instalar, né? Algumas só presença, né? Tá lá o título lá na frente da casinha, outros interagindo, vai depender de mais... né? Mas vai ser um novo universo aí, eu diria que é como quando teve o boom do e-commerce, né? E agora o boom do metaverso aí, né? Provavelmente alguns segmentos vão andar mais, outros menos aí, né? Mas a gente vai utilizar o metaverso aí, é uma verdade, né?
e vai acontecer. A questão é quando cada empresa vai entrar nesse ambiente. E o polo é em todo lugar, né? Sempre terão aí os polos positivos, negativos, o bem e mal vai, enfim. Isso. Em todo lugar nós teremos, né, professor? Isso. Você falou lá no início sobre as suas inspirações para escrever os seus livros, né? Que de fato poxa, eu preciso compartilhar ali tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira. Conta um pouco pra gente desse seu lado autor. São aí 8 livros publicados, certo? Falando sobre segurança, orientando sobre como aplicá-la, sobre gestão, como gerenciá-la. Conta um pouco pra gente desse seu processo de criação. Como que é o Edson Fontes autor? Essa pergunta aí, deixa eu pensar. Olha, na realidade, cada livro, quando foi surgindo, foi de uma necessidade. Né? Eu vou dizer uma coisa que muitos, né, às vezes esses autores aí, às vezes citam, é uma espécie de uma gestação, né? Tá certo? Né? Puxa, esse assunto assim, eu preciso, né? Eu vou maturando, puxa, eu já tenho essa experiência, eu preciso compartilhar isso, eu posso estruturar, né? E acho que, por exemplo, essa questão, né, esse que você citou aí, né, segurança da informação, usuário faz a diferença, né? Era um momento que eu estava vendo muito, né, cara, se o usuário não for um fator ativo, né, nesse ecossistema de segurança, de proteção, a gente não alcança o objetivo, tá certo? Então, né, foi quando surgiu esse tema aí, né, ele é a diferença, né? Então eu digo, mas eu não vou fazer dizendo, né, eu vou contar experiências, né, de relacionamento com usuários, de implementações de segurança, né? Então, esse assunto veio, ele vai brotando e aí surge, como também a questão das políticas, né? Das políticas, o livro de políticas, quer dizer, ele começou quando ele foi, a inspiração foi na minha dissertação de mestrado, né, que eu fiz sobre uma pesquisa, minha pesquisa de mestrado eu peguei 10 empresas no Brasil, foi sobre políticas de segurança, né, mas eu fiz uma pesquisa somente 2 instituições financeiras para não poluir, né, e eu fiz uma pesquisa assim, o que é que tem de comum nas políticas dessas empresas? Então, tinha varejo, tinha banco, tinha empresa pequena, né, tinha empresa grande porte, né? Então eu identifiquei que tinha, né, alguns pontos aí que a gente chamou, junto com o meu orientador, como se fossem controles básicos, né? Todos eles tinham esses pontos, né? Aí, puxa vida, mas já que eu estou falando de política, mas como é que as pessoas... Né? Eu vi esses exemplos, às vezes, né, para dar aula, eu pegava exemplos da internet, né, para o pessoal fazer exercício, critique. Eu gosto muito, eu pegava exemplos da internet que são públicos e dizia, olha, pessoal, critique essa política aí, né? Mas aí a coisa do como fazer. Então, por isso, peraí, eu posso escrever ajudando, né, principalmente pensando muito no pessoal mais novo aí, acelerar, né, porque eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer, mas se eu talvez compartilhar esse conhecimento, as pessoas vão acelerar, né? E aí, nesse livro da política, fica dizer, então aquele assunto ele vai começando é como se fosse realmente uma gestação, né? Até ele sair. E nesse caso da política, né, eu me inspirei também, né, de uma forma bastante simples. Tem um autor nos Estados Unidos, ele tem um livro com o exemplo, ele dá mais de 1000 políticos, tanto que deixou de ser livro, porque era 2 volumes desse tamanho assim, né, que ele compartilha políticas, né? Agora deve ter só digital, porque a quantidade é grande. Eu digo, puxa vida, eu não vi ninguém aqui compartilhando políticas, né? E como eu elaborei políticas, né, então eu coloquei políticas sem identificar, né, empresas, normalmente eram políticas que antes de ser realmente finalizadas, eu compartilhei com 30 exemplos aí, né? E esse livro mais recente, né, Segurança da né, aqui, aliás, aqui, né, Segurança da Informação, Gestão e Governança, base para LGPD. Um motivo foi que eu tratei muito da questão LGPD, eu citei no início aí que a LGPD, do artigo 46 ao 51, fala de segurança da informação, mas ela fala assim, olha, devem ter normas, deve ter controles de segurança, deve estar alinhado com a governança corporativa, Cara, né, eu vejo assim, né, alguém ou do direito que leia isso, ele vai entender, realmente deve estar assim, mas como é que faz isso? Né? Mesmo que, vamos supor, seja um advogado que esteja lendo isso aí,
pode ser que não só ser ele que vai implementar, mas se ele vai coordenar uma área, se ele é um executivo de uma empresa, ele precisa saber o que é que se trata, né? E os profissionais de segurança, como é que implementam? Então, esse meu livro mais recente foi no início da pandemia, né? Quando veio a coisa da pandemia, eu já tinha muito material, né? Porque esse livro aí, como eu disse, esse mais recente, ele é o livro mais estruturado, né? Digamos assim, esse aí ele é voltado realmente para o profissional de segurança da informação, né? Eu já dei, né, para um amigo, presidente da empresa, né? Eu digo, olha, mas você não precisa ler não, tá certo? Né? Você está sendo, né? Porque ele é mais estruturado, ele tem 450 páginas, né? Sim. Tá certo? Então eu pego os normativos e alinho, né? E digo, olha, você deve seguir isso, deve seguir isso, deve seguir isso. Então ele, apesar de eu já ter vários materiais, né? Não foi durante a pandemia, eu não criei ele durante a pandemia porque não daria tempo, porque é material de muito tempo aí. Então foi uma gestação, né? Eu digo, eu preciso agora fazer, já que tem também a pandemia ajudou, né, em termos de tempo, fazer uma coisa mais estruturada, né, para quem está fazendo o MBA, para quem vai ser o profissional de segurança, para quem vai ser um Data Protection Officer, que precisa conhecer de segurança de maneira estruturada, né? Então, eu diria que cada livro assim, ele tem uma história, né? O primeiro livro a gente nunca esquece, né? Tá certo? Então, também foi quando eu tinha chegado aqui em São Paulo, estava na Price, né? Eu escrevia para uma revista, né? Eu digo, puxa, esses artigos aqui estão encadeados, né? E vou colocar lá. E lá na Price, a gente né? Várias empresas de consultoria têm isso, né? Você tem um orientador sempre que ele, mesmo você sendo gerente, sendo assim, né? E esse meu orientador, ele escreveu a contracapa, né? E eu gostei muito que ele disse assim, Edson Fontes, ele vive a segurança da informação. E o nome do livro é Vivendo a Segurança da Informação, né? Porque eu entendia que quem tivesse em segurança da informação, ele precisava viver, tá? Você tem que viver a segurança da informação. Você tem que, né, respirar, né? Não precisa ficar neurótico, tá, pessoal? E não precisa deixar de ter fim de semana, tá? Às vezes a gente não tem, né? Mas não pode ser o normal, né? A gente tem que ter o fim de semana, mas você tem que viver, né? Para saber aquela coisa. Eu sempre digo, a grande dificuldade é como é que eu trago isso, a teoria, para a minha organização ou para aquela organização que eu estou fazendo a consultoria. Não sei se respondi sua pergunta. Muito, muito. E foi uma aula que já tive vários insights aqui durante, eu vou anotar logo depois desse nosso papo. Mas, professor, falando sobre certificação em segurança agora, quais certificações você pode recomendar para a gente? Algumas certificações relacionadas a essa disciplina de segurança? Se você quiser, pode sugerir até mesmo certificações das mais técnicas, as de nível de gestão. Hoje, eu diria o seguinte, né? Hoje em dia a gente tem uma quantidade enorme de certificações, né? E essa é uma das perguntas que o pessoal sempre fazia, né? Se eu quero tirar uma certificação, o que é que você acha dessa certificação? Eu digo, primeira coisa, né? Para que é que você quer? Quer dizer, qual é o teu foco, né? Tá? Teve uma época, né, que eu me lembro bem, tem uma certificação de projetos PMO, né, que foi assim, todo mundo estava tirando certificação de PMO, né? Eu dizia, peraí, né, comigo, mas eu vou trabalhar com gestão de projetos? Não vou. Quer dizer, a gente às vezes até é obrigado, porque você está fazendo o projeto, né? Mas assim, né? Então, primeira sugestão, procure, né, aquele segmento que você vai trabalhar, né? E aí, depois disso, né, busque a certificação, né? Tá certo? Quer dizer, que aquilo, se for, lógico, se você for, hoje eu tenho 3 certificações internacionais da ISACA, né? Elas são voltadas para auditoria, né? Que é o CISA, para risco, o CRISC, e o CISP, que é para gestão de segurança. Mas é porque nesse ambiente que eu trabalho, né? Nesse ambiente que eu desenvolvo minhas atividades profissionais, né? Então, tem outras certificações que são mais técnicas, né? Então, busca essas certificações. Uma recomendação, né, é que sempre, se você tiver essa possibilidade, né, que sejam certificações de reconhecimento internacional. Eu sei que tudo isso implica, às vezes, em custo,
né? Você tem, né, cursos, material, tá certo? Né? Mas é uma diretriz, né? De repente, hoje você não pode, ou tá... Tudo bem, faça uma certificação mais simples, mas busque. Por quê? Porque hoje em dia a gente é tudo muito interligado, né? Então, eu me lembro, isso aí para mim foi muito importante, né? Quer dizer, eu achava sempre importante certificação, mas quando eu estava numa empresa americana, né? E eu vi que eu reportava para um security officer, né? Vamos dizer assim, mundial da América Latina, né? Americano, né? Então, quando ele soube que eu tinha essas certificações da ISACA, né? Eu senti que teve uma diferença, né? Porque, né? Quer dizer, às vezes Brasil, essa coisa toda, né? Hoje já tem menos isso, né? Mas então, quer dizer, minha mensagem é o seguinte, né? Tá certo? Em que você quer atuar? Tá certo? Então busque, porque inclusive a certificação tem investimento, não só investimento financeiro, mas como investimento de tempo, né? Então não tire certificação por modismo, né? Tire a certificação, né? Porque você quer ou quer trabalhar naquela área ou já trabalha, né, naquela área aí, né? E as certificações mais bem reconhecidas, né, normalmente, né, são certificações que, além de você fazer, né, um teste, uma prova, elas exigem que você tenha trabalhado nesse ambiente, tá certo? Durante 2 anos, ou durante 3 anos aí, ou durante 5 anos, que elas variam, né? Não é só você fazer um teste e você está certificado, senão é como se você estudasse as leis de trânsito, né? E passou nesse certificado e fosse dirigir um caminhão. Opa, peraí, calma, né? Tá? Então, busque muito essas certificações que vão trazer proveito para você e vão te dar satisfação, porque você vai trabalhar naquela área ali, tá? Então, né, busque quem é que está por trás dela, né? Os institutos, né? No meu caso, tem a ISACA, mas tem vários outros. Né? Essa semana mesmo eu estava acessando uma certificação do DRI, que é dos Estados Unidos, né? De Disaster Recovery Institute, né? Eu estava querendo coletar algum material, tirar algumas dúvidas, né? Então, por exemplo, é uma entidade séria, né? Uma entidade reconhecida, né? Então, essa seria a minha orientação aí. Professor, que papo incrível. A gente está aqui chegando à nossa última pergunta. Antes de fazê-la, eu queria, primeiro agradecer por essa chuva de conhecimentos, por mais uma vez você estar aqui com a gente. Você já tem uma parte muito especial na minha carreira, eu já te disse, por ler ali o livro e falar, caramba, que cara sensacional. Mas eu queria saber de você, o que você está achando desse papo aqui? Gostou dessa experiência? Conta um pouco para mim. Gostei sim, né? É bom a gente, né, relembrar algumas coisas aí, né? Falar, né, compartilhar esse conteúdo aí, né, dar opiniões, né? Assim, de uma maneira bem tranquila, né, bem aberta aí, as perguntas foram muito boas aí, né? E a gente poder compartilhar, porque eu espero, né, que essa experiência, né, o que a gente trouxe aqui, né, os livros que tem escrito, outros podcasts que a gente tem participado aí, né, que facilitem a vida dos profissionais, ajudem, incentivem, né? Eu acho muito importante essa tua ação aí, né? Eu já vi acho que foi a primeira, né, Foi do Longinos, isso. Os Longinos, né? Então, Longinos, um abraço aí, parabéns aí pelo podcast aí. Os Longinos é uma referência também em segurança da informação, né? E que as pessoas busquem, né, essa questão não só do conhecimento, mas também dessa prática, né? E tem vários profissionais aí, tem muita gente nova hoje produzindo coisa muito boa, fazendo coisas, né, novas aí. Por quê? Porque são novas tecnologias. O que eu digo em segurança da informação é o seguinte: os conceitos continuam os mesmos. A gente falou da questão do metaverso aí, a gente fala da identidade, a gente fala da privacidade, né? Teve um caso, né, eu não sei se foi oba-oba, né, mas já teve uma pessoa, né, que se queixou de assédio no metaverso, né? Não foi aqui no Brasil, foi lá fora, mas vão acontecer isso, né? Então, quer dizer, a gente vai ter que ter os mesmos controles que a gente tem nas diversas plataformas, né? A questão
do registro de como aconteceu as coisas, né? O sigilo disso aí, a privacidade disso, né? A disponibilidade, porque tem uma coisa, né? Na medida que você coloca mais coisas no virtual, você começa a ficar dependendo mais do virtual, né? E se der uma indisponibilidade nesse ambiente, e se parar, né? Ah, não, isso aqui é da empresa X, da empresa Y, a empresa X, a empresa Y pode ter problemas, né? Não é nem uma questão de crime, nem nada, deu uma estabilidade, parou, né? Então, cuidado aí, né? Quer dizer, como é que quão dependente está o teu negócio? Então, da mesma forma como a gente pensa que se faltar luz, como é que vai ficar, né, meus equipamentos ou minhas máquinas ou qualquer coisa desse tipo, a gente agora vai ter que também pensar, puxa, e se essa empresa parar? A gente já teve casos, né, aí famosos aí do WhatsApp, disso, daquilo, né, que parou e as pessoas ficaram aí, né, que hoje se transacionam, né, principalmente pequenas e médias empresas aí vendem, né, no caso aí o WhatsApp, outra ferramenta aí. Então, a gente tem que ver essa dependência. Então, os conceitos de segurança, entenda para quem é profissional, para quem está entrando nisso, entenda muito bem os conceitos, né? Leiam as normas, leiam não, minto, estudem as normas, os normativos, né? Se você pegar as normas ISO, né? Às vezes eu tenho algumas críticas, isso aqui podia ser melhor, mas, de uma maneira geral, as normas ISO são excelentes, né? Então, quando eu falo com algum grupo que a gente está seguindo normas ISO, eu digo, quantas vezes vocês já leram a norma ISO? Pensando na segurança da informação, a 27002, né? Tem a família 27000, mas a 27002, quantas vezes você já leu, né? Imprima a norma, marque, né, de caneta, e pelo menos leia 5 vezes, tem que estudar a norma, você tem que estar com as coisas na cabeça, tá? Não adianta só conhecer de ouvir falar, né? Você tem que saber internalizar. Nessa semana mesmo eu estava revendo alguns conceitos lá da norma. Peraí, como é que é isso mesmo na norma? Tem que ir lá, tá certo? A gente tem que beber na fonte, né? Para ver, porque as normas ISO são excelentes, tá certo? Ela traz os conceitos. Se você entender os conceitos, né? Opa, deu aquele estalo, né? Puxa, entendi, né? Então você aí vai estar pronto para as novas tecnologias. Lógico que a tecnologia, né, tem todo um aparato, fazer repetitivo, né, tecnológico, mas os conceitos de segurança são os mesmos. Você vai se preocupar bem, como é que eu garanto esse conceito ou esse controle de segurança em tal tecnologia? Né? Aí vamos ver como é que se faz. Como é que eu garanto esse outro controle? Como é que eu garanto essa privacidade? Mas os conceitos, os controles são os mesmos aí. Né? É isso. Professor, obrigado mais uma vez aqui pela presença. Estou muito feliz e as pessoas que estão aqui só escutando o áudio e não vendo o vídeo, gente, estou muito feliz. Então, mais uma vez, se você tiver aí alguma mensagem final, é o teu momento, professor. Obrigadão. Tá certo. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram com a gente, né, nesse momento aqui. Foi muito bom compartilhar, né? Assumo que isso aqui foi uma conversa aberta, tá certo? Sem compromissos teóricos, né? Os exemplos que a gente dá. Mas é isso, a gente tem que levar a coisa, né, nessa suavidade aí, mas com muito conteúdo atrás da gente. E lembre-se, né? Buscar comunicar de uma maneira fácil, de uma maneira simples, que não é quer dizer, comunicar simples, né, ela dá trabalho, mas você, sabendo os conceitos, né, busque sempre comunicar da maneira simples, porque o que você quer? Que a segurança aconteça. É isso que a gente quer. Né? A gente não quer penalizar alguém porque não cumpriu uma norma, a gente quer que as pessoas saibam, que as pessoas estejam cientes das suas responsabilidades. Essa é a minha mensagem final aí, e tomara que tenha mais gente aí trabalhando em segurança da informação. E esse foi mais um episódio do TechSec Podcast. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar feedbacks para a gente lá no LinkedIn e também no nosso Instagram, @TechSecPodcast. Até o próximo episódio e bora conscientizar!